senhores senadores, mais uma vez nós estamos reunidos para encontrar soluções para os gargalos que ainda se interpõem ao desenvolvimento da atividade portuária brasileira. Desta feita nesta Casa, onde recentemente foi aprovado um novo marco regulatório, comprometido com o desenvolvimento dos investimentos privados e com o aumento da eficiência e competitividade da atividade portuária, a serem alcançados pelo intenso trabalho desenvolvido pelas empresas em prol do aperfeiçoamento dos processos operacionais relacionados às atividades portuárias e também pelo governo federal, uma contrapartida, por intermédio da racionalização das regras, simplificação de procedimentos e, principalmente, pela redução dos custos que incidem sobre as atividades portuárias. O segmento privado, sem dúvida nenhuma, está dando um retorno expressivo à Lei 12.815. Antes da promulgação da lei, nós tínhamos 128 terminais de uso privado autorizados pela ANTAQ. 2 anos depois, esses terminais já são 167 e existem 60 processos em análise dentro da ANTAQ. Isso mostra a resposta do setor privado ao que estava sendo estimulado pela nova lei, pela 12.815. Em contrapartida, a gente analisando o processo como está sendo conduzido hoje, nós vemos que ainda nós temos alguns entraves que deveríamos trabalhar junto ao governo federal, junto aos seus órgãos, para tornar a atividade muito mais dinâmica, muito menos burocratizada como ela está hoje. Hoje nós vamos tratar aqui de 2 desses entraves. Um que envolve custos extras, claramente identificado, que tem sido a ação mais destacada nessa audiência pública, que é a cobrança pelo espelho d'água. E o segundo é uma insegurança jurídica, que é trazida pelas normas de ampliação das nossas instalações portuárias privadas. No caso específico da atividade portuária, acreditamos que é preciso evitar sobrecarga de encargos financeiros públicos sobre uma atividade que naturalmente já está comprometida com altos investimentos direcionados à exploração de uma das mais complexas e dispendiosas atividades econômicas. Nunca é demais lembrar que pelos portos e terminais portuários é realizado cerca de 95% das nossas trocas comerciais e que o processo de recuperação da economia está diretamente relacionado com o desenvolvimento da infraestrutura de transporte do país, no qual os portos e terminais portuários encontram-se inseridos. Por ser uma atividade econômica complexa, todos os encargos incidentes sobre a prestação de serviços portuários se refletem em maior ou menor grau sobre a competitividade do setor como um todo. É lógico, ninguém tem dúvida, que a cobrança pelo uso do espelho d'água se reflete no incremento de preço final do serviço prestado. Dessa forma, é necessário não só adotar medidas objetivas no sentido de superar dificuldades impostas pelo cenário econômico atual, mas também despender todos os esforços no sentido de corrigir interpretações equivocadas ou exageradas da legislação, parece ser esse o caso, em vigor, que venham a introduzir novos custos às planilhas das empresas, onerando injustificadamente atividades portuárias privadas, tal como o que vem ocorrendo em razão da cobrança imposta pela Secretaria de Patrimônio da União pelo uso do espaço físico em águas públicas da União, para fins de exploração da atividade portuária privada. Por definição, o terminal portuário é utilizado para movimentação e armazenagem de cargas destinadas ou provenientes do modal aquaviário exige uma perfeita sintonia entre as atividades realizadas nos ambientes terrestre e aquático do terminal. Esses 2 aspectos esse aspecto já foi mencionado tanto pelo doutor William Mantelli como pelo doutor Fernando sobre a imprescindibilidade de nós termos os dois espaços perfeitamente
juntos para podermos desenvolver a nossa atividade. A eficiência das operações portuárias realizadas após a atracação dos navios está diretamente relacionada à qualidade da infraestrutura aquaviária disponível ao tráfego de navios que frequentam o terminal. Ou seja, entendemos que a autorização outorgada pelo poder concedente para a exploração de uma instalação portuária privada não se restringe apenas à área terrestre do terminal, visto que é o uso obrigatório e indispensável do espaço físico localizado em ambiente aquático que dá sentido ao terminal e assegura o exercício pleno dessa atividade econômica. Esse ponto também foi defendido pelo Dr. Mantelli ao identificar a CEP ou a ANTAC como os únicos órgãos com autoridade para legislar sobre o nosso espelho d'água. Destaco que a simples cessão de uso do espelho d'água da área adjacente ao terminal não assegura sua operação eficiente e segura, pois existem diversos aspectos operacionais relacionados à acessibilidade aquaviária, segurança da navegação e ordenamento do espaço aquaviário, cuja implantação e manutenção são de responsabilidade exclusiva do empreendedor privado e sem as quais a instalação portuária será considerada insegura ou economicamente inviável. Dentre outros, podemos destacar como investimentos obrigatórios operações regulares de dragagem do canal de acesso, dos locais de atracação e das diversas áreas de apoio aos navios que acessam o terminal, eventuais obras aquaviárias de porte destinadas a desobstruir os acessos, assim como obras de sinalização e balizamento dos acessos e áreas aquaviárias, destinadas a garantir a segurança da navegação na área aquática do terminal. Estamos falando de milhões de reais aplicados na implementação de complexos investimentos de engenharia civil e oceânica para que a infraestrutura aquaviária seja compatível com o perfil dos navios que frequentarão o terminal e considerando-se a dinâmica relativa aos diversos aspectos inerentes ao ambiente aquático. Outros tantos milhões de reais são empregados regularmente para a manutenção das condições ideais de acessibilidade aquaviária do terminal. Todos esses investimentos são de responsabilidade do titular do terminal. A Lei 12.815 de 2013, que dispõe sobre a exploração direta e indireta pela União de Portos e Instalações Portuárias, estabelece que as autorizações para construção e exploração de instalações portuárias privadas serão outorgadas à pessoa jurídica que demonstre capacidade pelo seu desempenho por sua conta e risco. Nesse sentido, já recaem sobre o empreendedor privado todos os encargos resultantes da construção e da operação do terminal portuário, fruto de autorização emitida pelo poder concedente, cuja abrangência em relação às infraestruturas portuárias necessárias em ambientes terrestre e aquático deve garantir por si só a efetiva exploração da atividade portuária. Desde o nascedouro dessa modalidade de cobrança, os atos do SPU têm sido alvo de forte rejeição por parte dos investidores privados, sobre os quais já recaem todas as responsabilidades sobre os investimentos realizados na parte aquaviária do terminal. A Portaria 404, de 2002, da SPU, que estabelece parâmetros para o cálculo do suposto preço público devido a título de retribuição pelo uso do espaço físico em águas da União, foi elaborada com a finalidade de regulamentar matéria tratada em diversos instrumentos legais que tratam do patrimônio público da União, cuja legalidade de interpretação pelo poder público, no caso em questão, vem sendo questionada no âmbito do Poder Judiciário. E como o doutor William Mantelli já salientou, em segunda instância, a medida de segurança que foi solicitada pela ABTP já tem 2 votos favoráveis. Em função dos motivos expostos, a ATP defende o uso não oneroso do espaço físico em águas públicas, como parte integrante da autorização outorgada pelo poder concedente, nos mesmos moldes do conceito aplicado aos terminais portuários localizados no interior das áreas dos portos organizados. Esse ponto foi bastante destacado pelo doutor Fernando. Considerando-se que o investidor privado é o único responsável pelos investimentos realizados,
para a implantação e manutenção da infraestrutura aquaviária e da instalação portuária privada. Essas eram as nossas considerações sobre a portaria 404. Em relação à portaria 110, em relação ao seu artigo 6º, produzido a partir do decreto 8.033 e não da Lei dos Portos, a ATP considera que, além de ilegal, a exigência se opõe a uma das finalidades da Lei nº 12.815, que é estimular a realização de novos investimentos portuários privados. Se futuras ampliações de terminais privados ficar condicionado à análise futura, a insegurança jurídica produzida por essas limitações certamente reduzirão o ímpeto de investimento no setor. Nós, quando tratamos com investidores estrangeiros, eles nos questionam frequentemente sobre isso. Ninguém inicia um projeto, ninguém inicia um planejamento para a instalação de uma instalação portuária a partir da sua capacidade plena. As ampliações serão decorrentes do aumento da capacidade natural daquilo, do aumento da carga, e isso são projetos que virão decorrente dos anos e do crescimento. É óbvio que, se em algum momento essa ampliação poderá ser questionada ou até mesmo sustada em função de análises de viabilidade que possam acontecer por órgão do poder concedente, isso trará uma insegurança jurídica muito grande ao setor. Nos termos atuais da legislação da CEP, o empreendedor privado está sendo impedido de realizar todos os investimentos necessários ao melhor aproveitamento de uma área particular, visto que a possibilidade desse desenvolvimento está sendo utilizado como instrumento regulatório destinado à manutenção do equilíbrio concorrencial entre instalações localizadas dentro e fora do porto organizado. Aproveito a oportunidade para incluir o artigo 7º, que não fazia parte da audiência pública, do objeto da audiência, da mesma portaria, mas foi mencionada, inclusive, pelo doutor Mendes Mantelli também, no rol das medidas contrárias ao espírito da Lei dos Portos, pois está impossibilitando que muitos milhões de reais em investimentos privados localizados dentro das áreas dos portos organizados sejam implementados sob a alegação de um suposto desequilíbrio concorrencial entre instalações congêneres que, na verdade, precisam crescer e competir em proveito do desenvolvimento do setor portuário e da economia do país. Em suma, senhores senadores, a proposição da ATP a respeito dos temas é a seguinte: a respeito da cobrança pelo uso do espaço físico em águas públicas da União. A ATP defende a revogação da portaria 404 da SPU e incorporar à outorga de autorização para construção e exploração o uso não oneroso do espaço físico em águas públicas da União adjacente ao terminal, sob os critérios e procedimentos para ampliação de instalações portuárias privadas localizadas dentro e fora da área do porto organizado, nos termos da portaria 110, retirar todas as restrições, possibilitando ampla liberdade para ampliação de instalações portuárias privadas localizadas dentro e fora da área do porto organizado, e a revisão de todas as poligonais, conforme previsto na Lei 12.815, das áreas dos portos organizados, de forma a liberar as instalações portuárias privadas em operação e as áreas privadas com vocação portuária localizadas no seu interior. Muito obrigado.